Vamos começar esse encontro, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar do apóstolo Paulo, o apóstolo da igreja. E vou começar com vocês lançando um desafio para vocês. Depois que vocês assistirem o vídeo, é claro, né? Para vocês tentarem fazer um desenho aí em casa com o papai, com a mamãe também tenta fazer, papai, o tio, a avó, quem tiver aí, tentar fazer um desenho com o olho fechado, colocar alguma coisa no olho, tampar, tá? E tentar fazer um olho fechado para vocês verem como é a vida, né? Eu já fiz uma dinâmica assim na catequese, que eu fiquei um bom tempo com os olhos vendados, foi muito ruim. Para vocês tentarem fazer um desenho com o olho fechado e depois olha para vocês verem como ficou, tá? Agora eu vou ler para vocês, né, a leitura bíblica. Ela é um pouco longa, eu vou tentar ler para vocês entenderem. Está em Atos dos Apóstolos 9, de 1 ao 31. Eu achei muito interessante essa leitura, veio uma ótima hora, né? Eu vou tentar ler para vocês, tá bom? Se eu errar aqui, vocês me perdoem. Respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, Saulo foi ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os que encontrasse seguindo o caminho, homens e mulheres. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz vindo do céu brilhou de repente em torno dele. A luz brilhou em torno de Saulo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade, e aí lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram mudos de espanto, porque ouviam vozes, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não via nada. Ele não via nada. Então os conduziam pela mão e os fizeram entrar em Damasco. Por 3 dias ficou sem ver, e não comeu e nem bebeu nada. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-se, vá pela rua que se chama Direita e procure na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando e acaba de ter a visão de um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos, para que se recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar desse homem e de quanto mais ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Saulo tinha ido lá para arrastar as mulheres e os homens e levar eles para a prisão. Ele não tinha ido lá para levar a palavra de Deus. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque esse homem é um instrumento que escolhi para levar meu nome entre as nações, os reis e os filhos de Israel. Eu mesma hei de mostrar a ele o quanto deverá sofrer por causa do meu nome.
Então Ananias entrou na casa e impôs mão sobre ele, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui, para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e voltou a ver. Ele voltou a ver que ele estava cego. Levantou-se e foi batizado. Depois comeu e recuperou as forças. Saulo ficou alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram ficaram confusos e diziam: não é esse que devastava em Jerusalém os que invocavam este nome? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, ganhando forças e afirmando que Jesus é o Messias, deixava confusos os judeus que moravam em Damasco. Passado muitos dias, os judeus tomaram a decisão de matá-lo, mas o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Vigiavam até as portas da cidade dia e noite para o matarem. Por isso, uma noite, os discípulos o fizeram descer pela muralha, dentro de um cesto. Chegando a Jerusalém, Paulo tentava juntar-se aos discípulos. Todos, porém, tinham medo dele, pois não acreditavam que fosse discípulo. Então Barnabé tomou consigo e o levou até os apóstolos e lhes contou como Saulo no caminho tinha visto o Senhor, que falou com ele, como em Damasco ele mesmo havia proclamado com franqueza o nome de Jesus. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém, proclamando com franqueza o nome do Senhor. Falava também com os helenitas e discutia com eles, porém esses procuravam matá-lo. Quando souberam disso, os irmãos o levaram a Cesareia e daí o enviaram para Tarso. E as igrejas viviam em paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Elas se edificavam e caminhavam no temor do Senhor e cresciam encorajadas pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa leitura é bastante interessante, né? Veio no momento exato, porque enquanto eu li eu pensava aqui comigo, né? Como a gente nesse tempo, né? Como se a gente tivesse com os olhos vendados, né? A gente tivesse no escuro procurando a luz, porque quem não tá botando fé aí nesse vírus que tá correndo aí, né, pelo país todo, pelo mundo inteiro, gente, isso é bíblico, isso tá tudo escrito aqui na Bíblia. E essa mensagem de Atos dos Apóstolos vem para nos dar uma luz. Aí vocês viram aqui que Paulo, ele era da cidade, na verdade ele se chamava Saulo, ele era da cidade de Tarso, e ele com essa mudança dele, depois que ele ficou cego, né? Ele não fazia coisas para Jesus, ele fazia coisa contra. Depois dessa cegueira que ele teve, que Jesus falou ali com ele, mandou Ananias para curar a visão dele, que ele começou a pregar. E a partir dali, ele começou a pregar em todos os cantos, ia de cidade em cidade, aqui e ali, só que
os outros pessoas que ele antes estava do lado deles ali, começaram a perseguir ele para matar. E depois ali no final dele ali, ele foi morto, né? Foi decapitado e foi ali que Paulo morreu, né? Mas falando de Jesus. E essa história é muito boa. Eu vou deixar aí para vocês, né? Algumas perguntas para vocês estarem respondendo para mim. Espero que vocês me perdoem pelos erros. É a primeira vez que eu pego o celular assim para gravar vídeo, para mandar para as pessoas, que normalmente eu falo frente a frente com a pessoa, é outra coisa, né? Então, vocês fiquem com Deus. As perguntas eu vou deixar aí abaixo nos comentários, tá? E vocês respondam para mim. Um abraço e fiquem em casa, que vocês puderem evitar de sair, não saiam. E vamos estar orando, né, para que esse coronavírus acabe, para a gente voltar para a casa do Pai. E vamos estar juntos, né, falando dele, tá? Espero que vocês tenham entendido a leitura. Eu vou deixar algumas perguntinhas, as demais explicações vai vir depois nos comentários. Um beijo, fico com Deus.